Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre treino até a falha. Será que ele é melhor quando comparado ao treino convencional, perto da falha, quando o assunto é ganho de massa muscular, hipertrofia muscular? Antes da gente discutir esse assunto na aula de hoje, já deixa sua curtida, deixa o seu like nesse vídeo e também se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos, as próximas atualizações. Tem aula nova toda quarta-feira às 20 horas, horário de Brasília. Bom, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu abrir a apresentação. E aqui está o texto do dia, artigo recém-publicado, saiu nesse ano, 2024, né? Um artigo de pesquisadores australianos e americanos, e ele faz aí essa comparação, né, do treino até a falha, do treino próximo da falha, na hipertrofia muscular da região do quadríceps, utilizando dois exercícios durante o treino, que é o leg press 45 e a cadeira extensora, dois exercícios aí extremamente populares e difundidos no treino de perna, né? Então vamos falar um pouquinho antes desses conceitos, né, de treino até a falha, de treino até próximo da falha, né? Então quando a gente fala de treino até a falha, treinar até o limite, né, numa série de musculação, a gente pode falar dessa falha concêntrica, excêntrica ou falha total. Então eu sempre dou o exemplo do bíceps, que é até o mais fácil de mostrar no vídeo, né? A gente tem aqui, pensando no exercício de bíceps, lembrando que esse conceito se aplica para qualquer exercício em movimento na musculação, a gente tem a fase concêntrica ou positiva quando o músculo encurta, a gente tem a fase excêntrica ou negativa quando o músculo alonga. Então, um treino até a falha concêntrica é quando eu vou lá fazendo as repetições, estou fazendo, chega um ponto que eu tento terminar a fase concêntrica e não consigo mais sozinho. Isso seria até uma série até a falha concêntrica, né? Teria a falha excêntrica também, que, por exemplo, tem alguém me ajudando, eu ajudo aqui com outro braço, no caso de um exercício unilateral, ou com o auxílio de um parceiro, do professor, que seja. Ele te ajuda a completar a fase concêntrica, que você já não está conseguindo mais terminar sozinho. Na fase excêntrica, né, a gente consegue fazer um pouco mais, mesmo quando falha concêntrica. E aí seria, nesse caso, um exemplo de se falhar nas duas fases, uma falha total. E se falhar só na excêntrica, é um exemplo bem específico, por exemplo. Vamos pensar no exercício de flexão nórdica, que é aquele que a gente trava as pernas e inclina o corpo para frente para trabalhar posterior de coxa. A gente pode só trabalhar a descida, que nesse caso é a fase excêntrica, e como a fase concêntrica desse exercício é muito difícil você voltar sozinho só com peso corporal, sem auxílio, muitas pessoas nem fazem a concêntrica, fazem só a excêntrica e quando falha na excêntrica para. Esse seria um exemplo melhor de falha só excêntrica e a falha total nesse outro exemplo que eu dei no segunda situação do bíceps. Geralmente a gente faz, né, no treino a falha concêntrica, que é o mais comum, mais fácil de fazer treinando sozinho, e foi essa forma aqui que os autores utilizaram no estudo, a falha concêntrica. E muita gente bate na tecla, principalmente no meio do fisiculturismo, né, entre os atletas e treinadores, que você treinar até a falha, até o limite em todas as séries, ou no maior número de séries que seja, né? Lógico, depende aí de quem está fazendo, do momento da preparação, enfim. Mas que treinar até a falha seria o ideal para você ter o máximo de resultados quando o assunto é ganho de massa muscular. E aí, como opção, o que a maioria das pessoas fazem é um treino com repetições na reserva. O que seria isso? Vamos supor ali que você, para um determinado exercício, você sabe a carga que você consegue ali falhar na casa de 10 a 12 repetições. Treinar com repetições na reserva seria você levar o exercício até próximo da falha e ter ali repetições na reserva antes de falhar. Ou seja, você terminar a série de acordo com seu feeling, tua experiência, sabendo que tu poderia fazer mais uma, duas, três repetições no máximo. Enfim, você deixa uma reserva de repetições e não leva o seu músculo até a falha concêntrica, até a exaustão ali na parte concêntrica na série, né? Então, qual seria aqui
vantagens e desvantagens de cada técnica. Na primeira, na falha concêntrica, né, ou nas outras falhas, até se você levar mais adiante, mas vamos focar na concêntrica, que foi o que foi executado de fato nesse estudo. Na falha concêntrica, realmente você vai até o seu limite. Então, se você faz um treino até a falha ali, você realmente não tem mais o que entregar naquela série e precisa descansar para você conseguir fazer de novo. Aqui você não vai até o seu limite, mas vai até próximo dele, o que gera um estímulo aí importante para o músculo também. Aqui na primeira opção, geralmente você precisa descansar mais por ter se cansado mais, se empenhado mais na série. E é comum que você consiga fazer um número de séries menor quando comparado à outra opção. Um treino com repetições na reserva, né, como você não leva o teu limite em todas as séries, mas chega próximo dele, você consegue às vezes descansar um pouco menos para estar fazendo a próxima série e você consegue durar mais séries também, geralmente, por ter levado um nível de esforço um pouco menor. Você fica com mais energia, fica mais inteiro. A gente viu que os dois treinos têm suas características e podem ser aplicados em diversos momentos, né? Tem se saído bastante aí evidências científicas recentes, comparando aí as duas técnicas de treino, que elas geram resultados equivalentes quando o assunto é hipertrofia muscular. E vamos ver como é que eles investigaram isso nesse estudo e quais foram os resultados que foram obtidos, né? Aqui nessa tabelinha, a gente tem quais foram os participantes do estudo. Então, os critérios principais aqui de seleção. É sempre importante a gente ver isso para ver para quem o resultado desse estudo se aplica, para qual público se aplica, né? Então, é sempre importante a gente considerar uns resultados, seja para quem treina ou para quem vai passar o treino. Se você vai usar o resultado do estudo, é importante que aquele público do estudo seja parecido com a sua característica ou com a característica do seu aluno, né? Então aqui foram pessoas, tanto homens como mulheres, de 18 a 40 anos de idade, né, faixa etária de adultos, todos ali saudáveis, sem nenhum tipo de lesão que pudesse, né, atrapalhar aí ao longo do treino. E eram pessoas treinadas, né? Pelo menos 3 anos de experiência na musculação, né? E todos alegaram ter vivência com esse estilo de treino de repetições na reserva. Treinar próximo da falha, mas deixar ali 1, 2, 3 repetições no máximo antes de chegar na falha concêntrica. Então todos já eram treinados e familiarizados com o que ia acontecer ali no estudo. Isso é importante porque eu trago muitos estudos aqui de hipertrofia, mas na maioria das vezes é com pessoas destreinadas, né? E aí esses resultados, para uma pessoa treinada, pode não ser a mesma realidade. Aqui não, já é um público aí que acredito que a maioria que está assistindo esse vídeo, que treina musculação, devem ter características aí semelhantes com o que está apresentado. Então vamos ver a idade deles aqui, ó, na casa de 27 anos para os homens, 30 para as mulheres, peso ali na casa de 82 kg para os homens, 63 kg para as mulheres. Ó, tempo de experiência, os homens tinham quase 8 anos em média de experiência de treino, então era uma galera bem treinada. As mulheres também, próximo de 8 anos. Eles treinavam quase, em média, 5 vezes por semana, né? E aqui também tem quantas séries de quadríceps, né, para frente da coxa eles faziam por semana. Então, os homens na casa de 12 séries e as mulheres na casa de 14 séries. Então, a gente vê que é uma galera aqui experiente já. 8 anos, 5 vezes por semana, ou seja, uma galera treinada. A galera aqui não era boba, não. Só sabia bem o que estava fazendo, já conseguia provavelmente entregar um treino já bem intenso, né? Bem interessante. Vamos ver aqui o protocolo de treino. Então, nessa imagem, a gente consegue entender bem como é que foi feito aqui o estudo. Então, eles usaram aqui, né, uma divisão que o próprio indivíduo fazia os dois protocolos na mesma pessoa. Então, uma perna fazia o treino até a falha e a outra perna fazia o treino com as repetições em reserva. Isso é interessante, que aqui a gente está comparando o mesmo indivíduo, a mesma genética, a mesma experiência, né? Então isso ajuda a fazer uma comparação bem justa, né, entre as técnicas de treino, já que o resultado é na própria pessoa. Tem muitos estudos de hipertrofia que fazem isso justamente por causa desses motivos que eu citei, né? Então aqui, ó, na primeira semana do estudo eles faziam as avaliações prévias e principalmente a avaliação de ultrassom, que ela serve para ver ali como é que estava
a massa muscular aqui dos músculos da frente da coxa. Daí também fizeram todos os testes de força, enfim, tudo que é necessário para estar, né, dando andamento no estudo. Daí teve 8 semanas de treino, entre as semanas 2 e 9. Então aqui ó, a gente teve a perna que treinou até a falha e a perna que treinou com as repetições em reserva. Sempre ali de ordem randômica, né? Sempre aleatorizando ali para não ter favorecimento nenhum nem outro. Então, um dia começava com a perna que treinava até a falha, outro dia começava com a perna que treinava repetições em reserva. Um grupo treinou, por exemplo, né? Teve gente que treinou com a perna dominante na falha, ou com a perna dominante na repetições em reserva. Tudo isso, né, para não ter aí favorecimento nem para uma técnica, nem para outra. E aí, como foi feito? Leg press, carga até a falha para 8 a 10 repetições, né? E a mesma carga, também para repetições em reservas, mas ali no caso, leg press, pediu para as pessoas terminarem ali com uma sensação de que dava para fazer pelo menos mais 2 repetições. E no caso da cadeira extensora, carga até a falha para 10 a 12 repetições e ali uma repetiçãozinha na reserva. Importante, como as pessoas já eram treinadas, eles perguntaram, né, vocês viram ali na outra tabela, quantas séries eles faziam para quadríceps. No caso, se a pessoa falasse que eu faço 12 séries, como era a média ali do grupo masculino, eles começaram também no estudo fazendo 12 séries. E aí dividia 50% para cada exercício. Então fazia 6 séries no leg até a falha, 6 séries na cadeira até a falha, depois 6 séries no leg, repetições em reserva, e 6 séries na cadeira também, repetições em reserva, né? Então, depois de 4 semanas, ou seja, na metade do estudo, na metade do período de treinamento, esse volume era ajustado, né, 20% a mais, para ter uma progressão no volume do exercício, e as cargas também eram ajustadas. Toda vez que eles ali superavam o limite avaliado no início, os pesquisadores aumentavam um pouquinho no peso ali, né, na medida que era necessário, para estar sempre atendendo esses critérios de falha ou critério da repetição em reserva, né? Caso as pessoas treinassem além de 15 séries, eles reduziam um pouco esse volume de treino para estar começando o protocolo e depois aumentava esses 20% aí, conforme eu citei, né? Também teve os descansos. Entre os exercícios, leg press, cada série descansou 4 minutos, para a extensora, 2 minutos de descanso, e aí, entre a troca de exercícios, 5 minutos de descanso. Foram feitos treinos 2 vezes por semana, com intervalo ali na casa de 48 a 96 horas, sendo que eles tentavam fazer o segundo treino sempre 72 horas depois, que seria 3 dias. Depois que acabou esse período de 8 semanas, na última semana da pesquisa, semana 10, eles fizeram todas as avaliações de novo, né? Principalmente aqui a questão do ultrassom, para ver se eles ganharam massa muscular ou não. Importante, aqui na descrição tem um estudo completo para quem quiser ler. Quem tiver essa curiosidade vai ver que eles avaliaram outras coisas além, né, da hipertrofia muscular. Número de repetições, séries, velocidade de movimento, enfim. Muito também para ver padrões de fadiga muscular, né, diferenciada entre os dois protocolos de treino. Eu vou até apresentar um pouco desses resultados, mas o meu foco aqui nesse vídeo vai ser falar sobre a hipertrofia muscular, tá? Então, quem quiser ver o exercício não, né? O artigo, o estudo na íntegra, em todos os vídeos tem aqui embaixo os dados para você estar encontrando esse artigo na internet. E é claro, como a gente está falando de treino, né? Quem quiser fazer consultoria online comigo, ter os treinos orientados por mim, na descrição também tem todos os detalhes aí de como vocês conseguem entrar em contato comigo para a gente estar desenvolvendo esses treinos. Bom, vamos ver agora aqui os resultados. Aqui primeiro, como eu acabei de falar para vocês, eles colheram dados ali da questão da carga levantada, séries e repetições, enfim. Nesse gráfico, a gente vê isso. No primeiro gráfico aqui, ó, a gente tem o volume load, que é uma relação de séries multiplicadas por repetições multiplicadas por carga. Então leva aí tanto variáveis de intensidade como variáveis de volume, né, de quantidade de trabalho, de esforço realizado. Então a gente vê aqui, ó, a comparação
para os dois exercícios. Leg press, os dados da esquerda, cadeira extensora, os dados da direita. Vermelhinho foi o grupo que, né, a perna no caso, que foi até a falha, e azul, a perna que treinou com repetições e reserva. O que a gente consegue observar nesse gráfico de cima? Que essa relação de séries, repetições e carga foi aqui praticamente igual, né? Mesmo tendo técnicas de treino diferentes. Então, mesmo quem treinou até a falha, mesmo quem treinou com repetições e reserva, quando se considerar do esforço feito como um todo no treino, isso aqui ó, foi igual, né? Vamos falar que tanto para o leg quanto para a extensora, não dá para ver um favorecimento aqui para nenhuma das técnicas, né? Mesmo nas análises estatísticas que todos esses estudos fazem, também zero diferença. Igualzinho o volume. E aqui também o volume de repetições, né? Praticamente igual também, só considerando séries e repetições. Leg press, os dois grupos, e na extensora, como eram mais repetições, né, eles fizeram um pouquinho a mais também, né? Aqui era 8 a 10 RM, aqui era 10 a 12, mas podendo ter pequenas variações de acordo com as características, né, dos dois protocolos. Isso aqui, pelo menos para esses dados, dá uma noção para a gente de que mesmo as técnicas diferentes, né, com as suas características, forneceram um nível de esforço, de trabalho muscular aí muito semelhante para as duas pernas. Vamos ver agora aqui os resultados que mais interessam. Os resultados de ganho de massa muscular na região do quadríceps, que são os músculos da frente da coxa. Aqui a gente tem dados absolutos, né? Aqui é a espessura do quadríceps em centímetros, né? O quanto que aumentou. Então aqui a gente vê pré e pós, grupo que treinou, né? Perna que treinou até a falha, e pré e pós da perna que treinou com repetições na reserva. Em dados brutos, ó, a gente percebe um pequeno aumento. Ó. Cada bolinha dessas aqui é um participante. Então, a gente vê que para todos os participantes teve aumento. Ó, esse aqui, por exemplo, aumentou, teve uma inclinação bem curtinha, ou seja, não aumentou lá muita coisa. Teve uns que já aumentaram mais. Então, a gente vê que mesmo com protocolo igual, as pessoas respondem, cada um de forma diferente. Aqui a gente vê o mesmo padrão. Visualmente não dá nem para perceber, né? Ó, a magnitude de aumento, que é o valor médio, que é essa travezinha preta mais espessa aqui, ó. Visualmente a gente nem consegue pegar a diferença, a estatística também não pegou, ou seja, os dois aumentaram um pouco. Aqui no gráfico do lado, né, também vermelho, perna que falhou, azul, perna que treinou com repetições na reserva. Aqui já tem o quanto isso aumentou nessa espessura do quadríceps em dados de porcentagem, né? Que aqui é mais fácil até de entender do que no dado bruto. Então aqui a gente viu que nesse período de 8 semanas, em média, as pessoas já bem treinadas aumentaram cerca aqui, ó, de 7%, né? Tá entre os 5 e o 10, não no meio exatamente, que seria 7,5%, né? Mas aqui, ó, na casa de 7%, e a gente não vê diferença, basicamente, né, entre os grupos. E aqui a gente vê que teve indivíduos que responderam menos, outros mais, né? Mas todos aumentaram aí um pouco a espessura muscular do quadríceps. E, em média, as duas pernas, independente da técnica de treino, aumentou na casa de 7%. Né? Então, a gente vê aqui que, pelo menos nesse cenário, com essas condições, treinar até a falha, ou treinar com repetições na reserva, um pouquinho antes da falha, não deu diferença pensando na coxa como um todo, valores brutos. Mas aí que a gente tem aqui, fechando, né, a avaliação desse estudo, um dado interessante. Com ultrassom, assim como a ressonância magnética, que é até mais preciso, quem já está acompanhando o canal já viu que além de você avaliar um grupo muscular como um todo, lembrando que o quadríceps são 4 músculos, né? A gente tem aqui, ó, pegando até esse desenho como exemplo. Pensa que aqui é a parte de fora, a parte lateral da coxa. Aqui a gente tem o vasto lateral, onde eu estou passando com o mouse. Aqui no centro a gente tem o reto femoral e por baixo dele a gente tem o vasto intermédio que não aparece nesse desenho. Aqui, pensando já na parte medial, na parte de dentro da perna, a gente tem o vasto medial, compondo então os 4 músculos do quadríceps. No caso aqui, estão mostrando 3 músculos do quadríceps, vasto lateral, reto femoral e vasto medial, mas a avaliação aqui, no caso a diferenciação entre os músculos, está focada em 2 deles. O reto femoral, que é esse grandão aqui do meio,
e o vasto lateral, que é o menor aqui, né, da ponta, da lateral. Então a gente vê ó, que tanto o grupo até a falha, né, a perna até a falha, que é o vermelho, como o azul, a gente viu lá que foi 7%, ó, foi 6,96 e 6,98. Gente, isso é resultado igual. Não dá para falar que esse 0,2 é uma diferença, tanto que a estatística não pegou. Mas olha que engraçado o que aconteceu. O grupo que treinou até a falha aumentou cerca de 6% o reto femoral, porém o vasto lateral bateu quase 8%. Né? Então, foi um pouco melhor para o vasto lateral o treino até a falha do que para o reto femoral. E o oposto aconteceu no grupo com repetições à reserva. Né? Então a gente viu aqui ó, uma melhora de 7,40 né, no reto femoral e uma melhora de 6,6 no vasto lateral. E essa diferença ela teve uma certa significância ali quando foi, né, uma certa relevância na análise estatística. E qual foi a explicação dos autores para a gente pensar um pouquinho aqui? Bom, exercícios de quadríceps, a gente pode fazer exercícios isolados, né, pensando que o quadríceps, a principal função dele é esticar o joelho, esticar a perna. Então a cadeira extensora é um exemplo de exercício isolado. Né? E a gente pode fazer também exercícios compostos ou multiarticulares, que também tem movimento do quadril e do tornozelo, como é o caso do leg press, agachamento também se inclui, afundo, enfim. Outras evidências científicas, né, anteriores a esse estudo, já mostraram para a gente que, geralmente, né, exercícios que envolvem movimento de quadril e joelho, pensando aí em trabalho de quadríceps, tendem a hipertrofiar mais o vasto lateral, né, em comparação aos outros músculos da frente da coxa. Quando exercícios isolados, né, sem movimentação no quadril e somente no joelho, como é o caso da extensora, tende a hipertrofiar mais o reto femoral. Bom, pensando que esse grupo, né, essa perna no caso, treinou até a falha, e o primeiro exercício era o leg press, quando eles chegavam na extensora, se treinou até a falha, já estava um pouco mais desgastado. Então ali, né, o ouro da energia ali, o 100%, foi mais empenhado no leg press do que na extensora, que era o segundo exercício. E aqui não. Como eles treinaram, né, os dois exercícios com repetições na reserva, a perna que treinou com essa técnica de treino chegava ali um pouco mais inteira ainda, né? Então, talvez essa seja a explicação. Pelo leg press ser primeiro feito até a falha, um esforço aqui mais concentrado no vasto lateral, reto femoral não conseguiu desempenhar a mesma performance na extensora. E o oposto aqui, os dois ali num nível de fadiga semelhante, chegou na extensora ainda tinha mais energia, exercício mais isolado para quadríceps, sem participação de glúteo, daí o reto femoral conseguiu se desenvolver mais. Né? Então aqui é uma indicação de que o estilo de treino, né, falha ou não falha, repetições na reserva, pode influenciar na prioridade do crescimento muscular, pelo menos quando a gente fala de quadríceps, e isso tem um potencial de acontecer com outros grupos musculares também. É um dado interessante. E esse gráfico aqui, ele faz aí, né, uma indicação, de formas gerais, né, do que seria interessante usar treino com repetições na reserva, né, principalmente aqui, ó, duas repetições na reserva, ou seja, uma reserva mais alta, uma reserva menor, sem reserva e a falha. Você tentar mais uma repetição e não conseguir, parar no meio. Então, esse estilo de treino com repetições em reserva, né, principalmente com 2 ou até 3 repetições, se fosse o caso, né, mais longe da falha, ele é um treino mais, vamos dizer assim, que gera menos esforço, menos desconforto. Então ele é mais tolerável para as pessoas no geral, né? Geralmente a galera que vai na academia, claro, né, que quer ganhar força, quer ganhar massa, mas não é um público de atletas, de fisiculturistas. Então é um pessoal que tem menos tolerância à dor, menos tolerância a cansaço. Então, provavelmente essa zona de treino aqui, ó, seria mais interessante para esse público, né? Para os meros mortais, pessoas como eu, como deve ser você que está me assistindo aí. Então, na maior parte do treino, geralmente a gente fica nessa zona e talvez até seria interessante de acordo com nossos objetivos, né? Então também tende a ser mais seguro, porque você se exige um pouco menos. Se você tem um pouco menos de esforço, você consegue fazer, né, tende a conseguir fazer mais séries no treino, né?
o que a gente viu que se o volume tiver equalizado, o resultado parece que é semelhante, comparando falha contra não falha, contra repetições em reservas, e até você utilizar isso, né, no início do treino, pensando que depois você vai treinar até a falha. Em vez de já começar na primeira série falhando, né, chegando num esforço muito grande, você pode até usar a técnica de repetições em reservas para ir acrescendo. E na medida que você fosse puxando mais aqui para a falha, já combina mais, por exemplo, com pessoas que já têm mais experiência de treino, com atletas, com bodybuilders, ou com pessoas que já, né, treinam há bastante tempo e têm mais tolerância à dor, que já executam bem a técnica, né, que já está com o exercício ali 100%, que não estão sentindo nenhum tipo de dor ou desconforto, enfim. Essa galera está mais apta a treinar, né, a treinar pesado. Pensando em atletas, às vezes ficar um pouco longe da falha pode ser interessante, né? Vamos pensar se você é um corredor ou um jogador de futebol, enfim. O treino de musculação, ele é um complemento à sua performance e à prevenção de lesão. Muitas vezes você não pode ficar muito dolorido no pós-treino, né? Coisa que um treino até a falha já tem mais potencial de te deixar dolorido. Então, se você está pensando no treino da sua modalidade, ou até um jogo, uma partida, uma prova que você tenha, próximo, né? Muitas vezes um treino um pouco mais longe da falha pode ser mais interessante. Então, cada caso, cada técnica se aplica melhor a um determinado tipo de público, a um determinado momento do seu treino e momento da sua experiência de treino. Então, mais uma vez, como eu sempre costumo falar, não quer dizer que necessariamente uma técnica é superior à outra, mas cada técnica se adequa melhor a um tipo de pessoa e num determinado momento ali da fase de treino de acordo com o seu interesse. Então é sempre importante a gente colocar todas as características do treino o mais personalizado, né, para o nosso objetivo e para o nosso estado atual possível. E tá aí mais uma referência, né, mais um estudo científico que vem reforçando essa questão da individualização dos treinos para a gente, né? Então, você sabia disso? Você imaginava que os resultados iam ser parelhos, que o treino até a falha ia gerar basicamente os mesmos resultados do treino com repetições na reserva? Deixa aqui seu comentário. Mais uma vez, se você ainda não curtiu, curte esse vídeo, se inscreve no canal e quarta-feira que vem às 20 horas tem mais vídeo. Espero ver você lá. Até o próximo vídeo. Valeu!